Você vai conferir no Jornal da Facom de hoje. Ano começa com mudanças para quem vai tirar a carteira de motorista. Nova data do PISM altera ritmo escolar e enche as salas de aula em pleno janeiro. Após acesso do Tupi à Série B, Tribo Carijó se prepara para 2016. Não perca ainda a entrevista no estúdio com o vice-presidente de futebol do Tupi, José Roberto Maranhas. Isso e muito mais. Agora no Jornal da Facom. Bom dia. Bom dia. Para muitos estudantes, janeiro tem sido um mês um pouco diferente. A alteração de data do PISM pela UFJF, com a redução dos dias de prova, mudou as férias de muita gente e exigiu novas estratégias para quem cursa o ensino médio e deseja ingressar na universidade. Os alimentos frescos que são encontrados, por exemplo, no mercado municipal, dependem muito da água para abastecer a mesa dos juiz-foranos. As chuvas na região ainda não chegaram como esperado e fica difícil prever o fim do racionamento de água graças à influência do fenômeno El Niño. Entenda esse processo na matéria de Thaís Agríbio. O ano se inicia e com ele os gastos com compras, viagens e impostos. Para aqueles que têm filhos, os gastos são ainda maiores, devido à lista de material escolar exigida pelas escolas no início do ano letivo. Confira na reportagem as estratégias de pais e comerciantes nesse período. Veja no próximo bloco como o poeta Paulo Gonçalves desbravou o mercado editorial com seu próprio jeito de fazer livros. Em uma junção de literatura e artesanato, o poeta Paulo Gonçalves contrariou a falta de espaço nas editoras e criou seu próprio método de fazer seus livros. O repórter Jordan Pereira acompanhou esse processo de produção e nos conta agora no Jornal da Facom. Sempre que um ano começa, muita gente resolve aceitar novos desafios, como, por exemplo, abrir o próprio negócio. Porém, o que muitos não imaginam é que alguns dos obstáculos dessa empreitada podem ser facilitados e até mesmo contornados com a ajuda das universidades públicas. Muita gente está voltando à rotina de treinos depois das festas de fim de ano. Mas, para alguns, o projeto verão dura o ano inteiro. Tá precisando, hein, amigo? Tiago, lá em casa a patroa já tá reclamando, mas isso é assunto para outra hora. Vamos conhecer agora a rotina do casal fit na matéria do repórter Matheus Andrade. E no próximo bloco você confere as expectativas da Tribo Carijó para a próxima temporada. E uma entrevista exclusiva com o vice-presidente de futebol do Tupi. Depois de um ano que foi para muitos o melhor da história do Tupi. E realmente foi, né, Thiago? Para mim sim, e também para a maior torcida organizada do clube, a Tribo Carijó, que se prepara agora para acompanhar o Galo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tupi inicia um ano de muitas novidades para o torcedor alvinegro. O acesso à segunda divisão do futebol nacional coloca o clube em um novo patamar. Agora, no estúdio, o vice-presidente de futebol do Tupi, José Roberto Maranhas, bate um papo com o Thiago Esteves. Agradecendo então ao Rodolfo Lamas, estamos recebendo hoje nos estúdios José Roberto Maranhas, vice-presidente do Tupi. Maranhas, prazer ter você aqui com a gente hoje. Maranhas, começar te perguntando em relação a esse acesso do Tupi à Série B do Campeonato Brasileiro, o que muda no planejamento de um clube como o Tupi num ano onde vai disputar uma Série B de Brasileiro, né? Subindo esse patamar de Série B, Série C para Série B de Brasileiro? Olha, em termos de planejamento, eu diria que muda quase tudo. Porque você tem um campeonato com 38 rodadas, você tem um campeonato onde você precisa de pelo menos de 30 a 32 atletas participando deste grupo, você tem uma parte de locomoção muito maior do grupo, onde você viaja às vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes você fica uma semana fora, ou seja, a infraestrutura que você tem que ter para participar
de um campeonato como este é completamente diferente do campeonato da Série C, que você participava de domingo a domingo. Não, esse você tem jogos às vezes na terça, na sexta ou no sábado, volta a jogar numa terça, obviamente que folga às vezes uma semana, mas de qualquer maneira, e é um campeonato onde você tem longas distâncias a percorrer. Às vezes você está disputando um jogo contra o Paysandu em Belém e tem que vir a Criciúma, né, disputar uma partida no Santa Catarina, quer dizer, então muda bastante essa logística da equipe. O que o Tupi fez durante essa campanha na Série C é a questão de parcerias dentro da cidade para buscar campos para treinar. Isso ainda é uma realidade? O Tupi vai fazer isso nesse ano ou realmente vai focar numa reestruturação de Santa Terezinha para manter os treinos apenas no local? Eu acredito que até o meio do ano essa é uma realidade, né? Óbvio que nós não podemos e não devemos abandonar esses espaços, porque Juiz de Fora tem um problema que é a situação de clima, onde às vezes chove muito, então a grama se deteriora, então às vezes você tem que usar essas parcerias para que possa também fazer os treinamentos. Então a Universidade Federal é fundamental, a ABB também é fundamental, nos ajuda bastante, quer dizer, outros locais poderão ser usados, o Tupinambás também poderá ser usado, como o ano passado foi usado, quer dizer, outros locais poderão ser usados também. O Tupi muda de patamar, né, Maranhense, com essa subida, com esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação a marketing, plano de sócio-torcedor, até questão de patrocínio, o que você planeja para o Tupi nesse ano de 2016? O azar que nós demos, a meu ver, foi que nós conseguimos subir num ano onde a crise econômica no país é uma coisa violenta e eu acho que vai perdurar por pelo menos todo esse ano e parte do ano que vem. Com isso, há uma retração das empresas. Óbvio, a primeira coisa que eles cortam é patrocínios, né, onde eles consideram isso, às vezes, nem tanto como investimento, e sim como uma despesa. Então, teremos dificuldades, estamos tendo dificuldades em manter os nossos atuais patrocinadores, e você imagina aí a dificuldade maior ainda em adquirir novos patrocinadores. Estamos tentando junto à Caixa, a Caixa é um envolvimento político para que se consiga esse patrocínio. A MRS infelizmente não nos deu ainda uma resposta de que vai ficar, então é possível que saia, portanto não é fácil, eu sei que vai ser, mas isso vai ser difícil para todos os clubes, não será só para o Tupi, todas as 20 equipes que vão participar da Série B e Série A inclusive, terão essas dificuldades. Então nós acreditamos que o que vai ter que acontecer é estar numa nova realidade econômica de gastos, tanto de salários de atletas, de comissão técnica, assim como os gastos em geral terão que ser redimensionados. Beleza, então, agradecendo sua participação. Prazer. Vice-presidente do Tupi, José Roberto Maranhas, aqui com a gente. Vai daí, Rodolfo. Nessa época do ano é comum as pessoas procurarem a academia para emagrecer, mas foi o tempo em que as opções eram limitadas. Hoje é possível se divertir enquanto faz exercícios. Já ouviu falar da Zumba? A modalidade vem conquistando muitos adeptos e pode ser uma aliada na perda de peso. Thiago, chegou a hora. O Jornal da Facom fica por aqui. Tenham todos um bom dia. Um bom dia e até a aguardada próxima edição.